Olá, é com muito prazer que estou aqui novamente para trazer uma pequena reflexão da parte de Deus para a sua vida. O tema da semana, são mães que se destacaram na Bíblia. E o tema com o qual eu fiquei foi Eunice, a mãe de Timóteo. Para isso eu vou fazer também os slides. Só dar uma ativada aqui no slide. Pronto. E aí, cada dia da semana a gente vai estar tratando sobre uma mãe, né? Aí hoje sou eu que vou trabalhar sobre Eunice, a mãe de Timóteo. Para isso, eu vou estar usando... se fala muito pouco sobre ela na Bíblia, mas para isso eu vou estar usando 2 versículos base. O primeiro vai ser 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Sei que em você essa mesma fé continua firme. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E o segundo, desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Esses serão os nossos 2 textos base para a gente falar um pouco sobre a vida de Eunice. E não tem como falar sobre a vida de Eunice sem a gente destacar quem foi Timóteo. Porque, como se fala muito pouco na Bíblia sobre Eunice, a gente tem que explorar também a vida do seu filho para ver o porquê ela tem um destaque tão primordial na Bíblia. Então, eu vou dar, primeiramente, um perfil do jovem Timóteo. Primeiro ponto, no perfil dele. Ele era um exemplar membro da igreja. Está lá em Atos 16, verso 1 e verso 2. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. Então a gente entende aqui que ele era um membro exemplar da igreja, desde a sua mocidade. Um exemplo de jovem cristão. Está altamente conectado ao ponto de cima, né? Um exemplar membro de igreja, um exemplo também de jovem cristão. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, desde pequeno, a criança no Antigo Testamento tem relatos que a criança no judaísmo, aos 5 anos, já tinha que ter a Torá decorada. Então, como a mãe de Timóteo era judia, e depois que se converte ao cristianismo, a gente subentende que aos 5 anos, quer dizer, tem relatos históricos que mostram que ele pode ter aprendido até antes dos 5 anos toda a Torá. Daí você vê o exemplo de jovem cristão que era Timóteo. Um jovem escolhido para a obra de Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Então Deus já tinha profetizado sobre Timóteo que ele era chamado para o ministério. Segundo versículo aqui que a gente destaca que ele era escolhido por Deus está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Então, por meio de profecia, os presbíteros abençoaram a vida de Timóteo. Timóteo foi escolhido por Deus para o ministério.
E ele era um exemplo de liderado. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Dou graças por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Como serviram meus antepassados, sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Então daí você vê a alegria que Paulo tinha em falar de Timóteo, que queria se reencontrar com ele, que sua alegria estaria em alta. Ele dava graças por Timóteo a Deus, que servia com consciência limpa. Um exemplo de liderado. E um exemplo de obreiro e líder. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, diz assim: Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, o trabalho dele era anunciar as boas novas e o ministério que lhe foi confiado. E isso ele fez com muita maestria. Um exemplo de obreiro e de líder. E aí a gente agora vai poder, entendendo quem foi Timóteo, bem por cima, a gente vai poder entender quem foi Eunice, a mãe de Timóteo. E a primeira característica desta grande mulher é uma fé sem fingimento. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lóide, e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Então o destaque que Paulo dá aqui é a fé sem fingimento. Eunice tinha uma fé de verdade e que essa fé foi passada para seu filho. É isso, um perfil de uma mãe, uma fé sem fingimento. Segundo ponto para um perfil da Eunice, tem como base a palavra de Deus. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então aqui, desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Então ela tinha como base a palavra de Deus. E ela tem um testemunho de vida. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Atos 16:1. A mãe dele era uma judia convertida. Então, Paulo já foi ensinado no judaísmo e aí a mãe dele se converte, entende quem é Cristo e Paulo também é ensinado sobre Cristo. E aí, isso é um testemunho de vida que Paulo leva da sua mãe, tem como exemplo da sua mãe. Então, meus irmãos, o que é que a gente conclui com essa pequena reflexão sobre essa mãe tão importante na vida de Timóteo? Essa mulher, que embora não saibamos muitos detalhes a respeito, ela teve sua vida marcada pelo sucesso de seu sucessor, Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. Então ela teve a vida marcada por Deus, pelo sucesso de seu filho Timóteo. Então é esse exemplo de mãe que fica para a gente aqui. Não só mãe, a gente está citando mãe, mas também para os pais e para os filhos também tomarem esse exemplo como perfil para a nossa vida. Que a gente tenha a nossa vida marcada pelo sucesso que vem de Deus, que não vem dos homens, mas que vem de Deus. Deus vos abençoe. Até a próxima. Eu já ia esquecendo do outro parágrafo. O nome de Eunice significa vencendo gloriosamente. Isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que a mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. Agora sim, Deus abençoe.